Quando eu tinha 17 anos, meus pais decidiram que eu iria estudar na Universidade de Ingolstadt. Até então, tinha frequentado as escolas de Genebra, mas o meu pai considerou aconselhável que, para completar a minha educação, eu me familiarizasse com os costumes de outros países. Minha partida estava marcada para uma data antecipada, mas antes que chegasse o dia combinado, ocorreu o primeiro infortúnio da minha vida, como se fosse um prenúncio dos meus sofrimentos futuros. Elizabeth contraiu escarlatina, mas a doença não era grave e ela se recuperou rapidamente. Foram apresentadas muitas razões para convencer minha mãe a não atendê-la pessoalmente, e a princípio ela concordou com nossos pedidos. Mas, quando soube que sua favorita estava melhorando, não quis continuar se privando de sua companhia e começou a frequentar seu quarto muito antes do período de infecção passar. As consequências dessa imprudência foram fatais. Minha mãe adoeceu gravemente no terceiro dia, e os rostos daqueles que cuidavam dela previam um desfecho fatal. A bondade e a grandeza de alma desta admirável mulher não a abandonaram no leito de morte. Juntando minhas mãos e as de Elizabeth, ela disse: meus filhos, depositei minhas maiores esperanças na possibilidade de sua futura união. Esta esperança será agora o consolo do seu pai. Elizabeth querida, você deve ocupar meu lugar e cuidar de seus priminhos. Ah, me desculpe por deixar você. Como é difícil abandonar você depois de ter sido tão feliz e ter desfrutado de tanto amor, mas estes não são os pensamentos que deveriam me ocupar. Esforçar-me-ei por me resignar à morte com alegria e espero juntar-me a vocês na outra vida. Ela morreu docemente e seu rosto, mesmo na morte, refletia seu afeto. Não preciso descrever os sentimentos daqueles cujos laços mais queridos são rompidos pelo mais irreparável dos males, o vazio que enche a alma e o desespero que enche o rosto. Passa tanto tempo antes que alguém possa ser persuadido de que aquela que víamos todos os dias e cuja própria existência fazia parte da nossa, não está mais entre nós, que a vivacidade dos seus amados olhos se extinguiu e que sua voz doce e familiar se apagou para sempre. Estes são os pensamentos dos primeiros dias, mas a amargura da dor não começa até que a passagem do tempo demonstre a realidade da perda. Com o tempo, chega o momento em que o sofrimento é mais um hábito do que uma necessidade, e embora possa parecer um sacrilégio, não se reprime mais o sorriso que surge nos lábios. Minha mãe havia morrido, mas ainda tínhamos obrigações a cumprir. Tivemos que continuar nossa jornada com os outros e nos considerarmos sortudos, desde que pelo menos um de nós permanecesse seguro. Minha mãe havia morrido, mas ainda tínhamos obrigações a cumprir. Tivemos que continuar nossa jornada com os outros e nos considerarmos sortudos, desde que pelo menos um de nós permanecesse seguro. Novamente, falaram sobre minha viagem a Ingolstadt, que havia sido adiada pelos acontecimentos. Consegui do meu pai algumas semanas de descanso, período que passou tristemente. A morte de minha mãe e a aproximação da minha partida nos deprimiu, mas Elizabeth tentou reacender a alegria
em nosso pequeno círculo. Desde a morte da tia, ela adquiriu nova firmeza e vigor, decidiu-se a cumprir as suas funções com o maior rigor e compreendeu que sua principal missão era fazer felizes o tio e os primos. Ela me consolou, distraiu o tio, educou meus irmãos. Nunca a vi tão charmosa como nesses momentos, quando ela se esforçava para alcançar a felicidade dos outros, esquecendo-se completamente de si mesma. O dia da minha partida finalmente chegou. Eu havia me despedido de todos os meus amigos, exceto Clerval, que passou a última noite conosco. Ele lamentou profundamente não ter me acompanhado, mas seu pai recusou-se a deixá-lo ir. Pretendia que o filho o ajudasse nos negócios e seguia sua teoria preferida de que os estudos eram supérfluos no dia a dia. Henri tinha uma mente educada. Não era sua intenção ficar ocioso, nem desgostar de ser sócio do pai. Porém, acreditava que era possível ser um bom empresário e ainda assim ser uma pessoa culta. Ficamos acordados até muito tarde, ouvindo suas lamentações e fazendo muitos pequenos planos para o futuro. Lágrimas vieram aos olhos de Elizabeth, lágrimas pela minha partida e pelo pensamento de que minha partida devia ter ocorrido meses antes e acompanhada pela bênção de minha mãe. Entrei na carruagem que me transportaria e os pensamentos mais tristes tomaram conta de mim. Eu, que sempre vivi rodeado de companheiros afetuosos, todos prontos a nos proporcionar alegria mútua, agora me encontrava sozinho. Na universidade, para onde estava indo, teria que encontrar meus próprios amigos e me defender sozinho. Até aquele momento, minha vida tinha sido extraordinariamente caseira e protegida, e isso criou em mim uma repulsa invencível por rostos desconhecidos. Eu adorava meus irmãos, Elizabeth e Clerval. Seus rostos eram velhos conhecidos, mas eu me considerava totalmente incapaz de lidar com estranhos. Esses foram meus pensamentos no início da viagem, mas à medida que avançava, meu ânimo melhorou. Ele desejava ardentemente adquirir novos conhecimentos. Em casa, muitas vezes refleti sobre como era doloroso permanecer trancado no mesmo lugar durante toda a minha juventude e ansiava por descobrir o mundo e ocupar o meu lugar entre outros seres humanos. Agora, meus desejos foram realizados e não teria sido consistente lamentar. Finalmente, apareceu o alto campanário branco da cidade. Desci e fui levado ao meu quarto solitário. Tive o resto da tarde para fazer o que quisesse. Na manhã seguinte, entreguei minha carta de apresentação e visitei os principais professores, entre outros o Sr. Krem, professor de filosofia natural. Recebeu-me com muita educação e fez-me diversas perguntas sobre o meu conhecimento dos diferentes ramos científicos relacionados com a filosofia natural. Tremendo e com algum receio, para falar a verdade, citei os únicos autores cujas obras li sobre o assunto. O professor olhou para mim fixamente. Você realmente gastou seu tempo estudando essas bobagens? Você desperdiçou cada minuto investido nesses livros. A memória ficou embotada por teorias ultrapassadas e nomes inúteis. Meu Deus, em que deserto você viveu, que não houve ninguém suficientemente caridoso para lhe informar que aquelas fantasias
que você absolveu têm 1000 anos e são tão ultrapassadas. Eu não esperava encontrar um discípulo de Alberto Magno e Paracelso nesta era iluminada. Meu bom senhor, você deve começar seus estudos. E dizendo isto, afastou-se. Fez-me uma lista de livros sobre filosofia natural, que me pediu para ler, e dispensou-me, informando-me que no início da próxima semana iniciaria um seminário sobre filosofia natural e suas implicações gerais, e que o Sr. Waldman, um colega dele, falava sobre química em dias alternados. Voltei para casa, não totalmente descontente, pois eu mesmo há muito considerava inúteis aqueles autores tão reprovados pelo professor, embora não me sentisse muito inclinado a ler os livros que obtivera por sua recomendação. O Sr. Cramp era um homenzinho corpulento, de voz áspera e aspecto desagradável, e por isso eu tinha pouca predisposição a favor de sua doutrina. Além disso, eu tinha um certo desprezo pela aplicação da filosofia natural moderna. Foi muito diferente quando os mestres da ciência buscaram a imortalidade e o poder. Tais abordagens, embora inúteis, tiveram grandeza, mas agora o panorama havia mudado. O objetivo do pesquisador parecia limitar-se à aniquilação das expectativas, em que se baseava todo o meu interesse pela ciência. Pediram-me para trocar quimeras de grandeza infinita por realidades de pouco valor. Esses foram os meus pensamentos durante os primeiros 2 ou 3 dias que passei em quase total solidão. Mas, no início da semana seguinte, lembrei-me da informação que o Sr. Cramp me dera sobre as palestras, e embora não pretendesse ouvir o homenzinho tolo pronunciando frases da cadeira, o que ele havia dito sobre o seu colega me veio à mente. Eu ainda não o conhecia porque ele estava fora da cidade. Em parte por curiosidade e em parte por lazer, fui até a sala de conferências, onde o Sr. Waldman entrou pouco depois. Ele era muito diferente do colega. Ele parecia ter cerca de 50 anos, mas sua aparência demonstrava grande benevolência. Suas têmporas pareciam ligeiramente grisalhas, mas o resto do cabelo era quase preto. Ele não era alto, mas era ereto e tinha a voz mais doce que já ouvi. Ele iniciou sua palestra com um resumo histórico da química e dos diversos avanços alcançados pelos cientistas, pronunciando com muito respeito os nomes dos pesquisadores mais relevantes. Ele então fez uma rápida apresentação do estado atual da ciência e explicou muitos termos elementares. Depois de algumas experiências preparatórias, concluiu com um panegírico da química moderna, em termos que nunca esquecerei. Os antigos mestres desta ciência, disse ele, prometeram coisas impossíveis e nada cumpriram. Os cientistas modernos prometem muito pouco. Eles sabem que os metais não podem ser transmutados e que o elixir da vida é uma ilusão. Mas estes filósofos, cujas mãos parecem feitas apenas para escavar a terra e cujos olhos parecem ser usados apenas para examinar com o microscópio ou com o cadinho, realizam milagres. Eles conhecem até as intimidades mais ocultas da natureza e demonstram como ela funciona nos seus esconderijos. Eles conhecem o céu, como o sangue circula e a natureza do ar que respiramos. Possuem poderes novos e quase ilimitados. Eles podem dominar o trovão, imitar terremotos e até parodiar o mundo invisível com sua própria sombra. Saí feliz com o professor e sua palestra e visitei-o naquela mesma tarde. Suas maneiras eram ainda mais atraentes e complacentes, em particular, do que em público, porque durante a conferência a sua aparência refletia uma dignidade
que ele substituiu em casa pelo carinho e pela gentileza. Ele ouviu atentamente o que lhe contei sobre meus estudos, sorrindo, mas sem o desdém do Sr. Cramp, em nome de Cornélius Agripa e Paracelso. Ele disse que os filósofos modernos deviam os fundamentos da sua sabedoria à dedicação incansável destes homens. Eles nos deixaram como tarefa mais fácil dar novos nomes e classificar adequadamente os dados que em grande parte trouxeram à luz. O trabalho dos gênios, por mais desorientados que estejam, sempre tendem a resultar em vantagens sólidas para a humanidade a longo prazo. Ouvi suas palavras, pronunciadas sem ostentação ou presunção, e acrescentei que sua palestra havia dissipado os preconceitos que eu tinha em relação aos químicos modernos, enquanto buscava seu conselho para leituras adicionais. Estou feliz por ter conquistado um discípulo, disse o Sr. Waldman, e se sua aplicação corresponder à sua habilidade, não tenho dúvidas de que terá sucesso. A química é a parte da filosofia natural da qual o maior progresso foi feito e será feito. Justamente por isso, escolhi como dedicatória. Mas isso não significa que abandonei os outros ramos da ciência. Um mau químico seria aquele que se limitasse exclusivamente a essa parte do conhecimento humano. Se o desejo é ser um verdadeiro homem de ciência e não um simples experimentador, aconselho-o fortemente a dedicar-se a todos os ramos da filosofia natural, incluindo a matemática. Ele então me levou ao seu laboratório e me explicou o uso de suas diversas máquinas, dizendo-me o que eu deveria comprar. Ele me prometeu que quando eu tivesse progredido o suficiente em meus estudos para não deteriorá-los, ele me permitiria usar seu próprio material. Ele também me deu a lista de livros que eu havia pedido e depois fui embora. Assim terminou um dia memorável para mim, pois tive que decidir o meu destino futuro.